Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui mais um tutorial ensinando a programar. O que você está vendo aqui, o robô Monster. Até hoje, muitas pessoas estão procurando esse robô. E hoje, meus amigos, nós vamos entregar para você aí a programação desse robô. Então, cara, já deixa a sua curtida aí, se inscreve no canal, mostra esse vídeo pro seu amigo. Faça parte do nosso grupo no Telegram. Deixa eu mostrar para vocês aqui bem rapidinho, pessoal, tá? Nosso repositório aqui de indicadores, beleza? Tem aqui ó, os códigos que estão sendo validados, tá? Ideias para novos vídeos, conta real. Eu já vou aproveitar também para falar do nosso indicador termômetro, que já está lá na Nelogica. Se você ainda não adquiriu, cara, adquira. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Gostou? Beleza? Você vai dar uma força para nós. Olha aqui o resultado do nosso amigo. Beleza? Olha só que bacana, cara. Em uma semana, tá? O operacional dele aí, seguindo o indicador termômetro, tá, pessoal? Então, cara, vamos lá. Voltar para o nosso tutorial aqui. Esse aqui é o robô Monster. A gente vai revelar para você aqui como é que esse robô foi programado. Ele é um robô de um contrato. É uma estratégia extremamente simples. Você vai falar, poxa, mas só isso, cara? É, só isso. Embasamento técnico, pessoal, é a palavra-chave, tá? Então, vocês vão entender como é que esse robô foi programado. E olha, ele não dá muitas entradas, tá? Isso aqui é bem bacana também. Quando entra, ele tende a ser extremamente assertivo, beleza? E tem dias que ele pega bastante entrada, mas tem dias que ele não pega muitas entradas. No entanto, pessoal, a gente está rodando em M1, por exemplo, né, aqui, mas você pode rodar em outros tempos gráficos, né, em Renko, enfim, para fazer os testes aí, tá certo? Então, primeiramente, você vai clicar em estratégias, editor de estratégias, tá? Vai abrir para você aqui o editor, provavelmente vai vir aqui, se tiver alguma coisa escrito, você apaga e aí nessa nova aba você vai começar a digitação do código. Então, vamos lá, vou mostrar para você aqui toda a programação. Primeiramente, começa com a constante. Dentro de constante, pessoal, são as opções que a gente não quer que o usuário veja, beleza? Então, aqui ele não vai controlar, tá? Então, tem ali o ângulo da tendência, quantidade de candle e desvio do canal, certo? Dentro de constante é tudo que o usuário não vai conseguir parametrizar, ok? Depois a gente tem um input. Aqui a história já é outra. Aqui é tudo que vai ser parametrizável pelo usuário. Então, por exemplo, ele vai poder controlar o horário de início, o horário fim, a hora que o robô vai zerar as posições, caso haja operações em aberto. E a gente tem aqui também o alvo da operação, o stop e número de contratos, tá? Então, aqui são as opções que o usuário consegue parametrizar dentro do input, tá? Bom, depois a gente vai para as variáveis. Então, dentro das variáveis também é bem tranquilo. São todos os nomes que vão ser atribuídos lá no código, tá? A funções que a gente vai utilizar para fazer todo o robô funcionar, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui compra e venda, tá? Do tipo Boolean. Por que do tipo Boolean, cara? Porque Boolean significa que esse nome ele só vai poder nos retornar se ele é verdadeiro ou falso, tá? Então, compra, por exemplo, é um nome bem intuitivo. Então, ele está sendo atribuído todo um cálculo aqui, uma verificação, para saber se eu já posso entrar em uma compra ou não. E na venda, a mesma coisa. E toda vez que isso for verdadeiro, esse nome aqui vai ser verdadeiro, né? E se for falso, ele não vai fazer nenhuma entrada, beleza? Aqui já é diferente, então são nomes que estão sendo atribuídos também dentro da estrutura, só que já é do tipo float, beleza? Porque eles são números flutuantes, tá? Então, do tipo float, ok? Esses nomes, pessoal, são nomes aleatórios e claro que você tem que ser bem intuitivo. Se você colocar um nome nada a ver, você não vai entender. Então, por exemplo, compra. Pô, eu já sei, pessoal, que compra está atribuído ao meu critério. Aqui embaixo, linha.inf, eu sei que é a linha inferior, então está relacionado aqui o indicador da regressão. E assim por diante, beleza? Bom, a gente vem agora na linha 22, significa begin, que é o início da estrutura, certo? Então, estou iniciando a estrutura do robô aqui de fato, tá? Depois de todos os acessoriais que a gente colocou aqui para a gente poder utilizar dentro da estrutura do robô, tá? Então, begin, tá? Começamos aqui, pessoal, com o cálculo da regressão linear. Então, aqui, olha, linha sup está sendo atribuído o número 1 com esse cálculo da regressão linear. 1 significa superior, tá? O 0 é a linha central, a 2 é a inf e o 3 é o R Pearson, que mede a angulação do canal, para saber se ele está para cima, se ele está mais lateral, se ele está para baixo, enfim, tá? O R Pearson é utilizado para isso. Então, o número 3 retorna o R Pearson, beleza? Bom, na linha 29, a gente começa o cálculo aí, pegando ali o volume e quantidade. Então, se eu passar o mouse em cima, ele mostra ali que o volume e quantidade de títulos negociados atua da mesma maneira que o volume financeiro,
tá? Aqui, pessoal, tá falando que é a mesma coisa que o volume financeiro, só que aqui não é igual, 100% igual, porque aqui é quantidade, tá? Então tem essa diferença, beleza? Então estamos utilizando o indicador volume e quantidade. Embaixo é a agressão do Times in Trades, tá? Então ele utiliza a função Power Meter, beleza? Especificando o tempo gráfico aqui, no caso 1 minuto, tá? E embaixo ele pega essas variáveis aqui em cima e transforma em percentual. Então ele faz o cálculo aqui, essa variável aqui, ela agora é percentual. Então percentual de compra e de venda, beleza? No gráfico de 1 minuto, tá? A agressão, ok? Aqui a gente pegou o cálculo da agressão diária e fez uma regra de cor, não está sendo usado como parâmetro de entrada. Então essa parte aqui não é parâmetro de entrada, tá? Isso aqui é apenas para aplicar a regra. Então ele pinta de fúcsia toda vez que a agressão diária for maior que zero. Quando for menor que zero, ele vai pintar de blue, beleza? Aqui, pessoal, ele está verificando na linha 39 se last bar on chart, ou seja, retorna se estamos na última posição dos dados, ou seja, no candle atual. Então toda vez que a gente estiver no candle atual, o que ele vai fazer? Plot text, ele vai plotar para a gente um texto. E qual que é esse texto? Abre aqui parênteses, tá? Abre aspas, fecha aspas, e dentro ele está ali, ó, Next Trader Scalp Monster 2.0. A gente está plotando diretamente no gráfico o nome do robô com a cor branca, certo? Na posição 3, tamanho 9, aonde? Acima do fechamento atual, 200 pontos, beleza? E aí na linha 41 é o nosso critério de entrada, tá? Então qual que vai ser o nosso critério? Toda vez que o fechamento for maior que a linha inferior e toda vez que a linha superior for maior, tá, do que a linha superior no período, quantidade de candle 40, certo? Então ele vai olhar, pessoal, lá para a última ponta da regressão linear, tá? Para poder fazer essa análise, beleza? Menos 1, por quê? Porque a regressão linear lá na ponta, ela tem um pequeno atraso. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui, olha, regressão linear, canal de regressão linear. Vamos mudar aqui para 40. E aqui, pessoal, por exemplo, digamos que ele está fazendo a leitura aqui e olhando aqui essa ponta. Então essa ponta ela tem um pequeno delay, tá? Quando ela vira, ela fica com um delay, tá? Por isso que a gente colocou menos 1 para ele antecipar aqui a leitura. Isso aí é um pequeno macete para a gente não ter esse problema na hora que ele for ler o indicador. E aí aqui a linha R2, ou seja, o R Pearson precisa ser maior do que o nosso ângulo tendência, que é 0,50, certo? E aqui, pessoal, é uma grande sacada, tá? Além de verificarmos se o indicador está numa tendência de alta ou de baixa, a gente verifica a fraqueza da posição contrária. Por quê? Toda vez que eu vou fazer uma compra, eu vou apregoar a ordem da linha inferior. Deixa eu ajustar aqui, vocês vão entender. Vamos fazer assim, olha, vamos quebrar para cá, ó, essa linha, essa aqui também. Beleza? E eu vou ajustar um pouquinho para cá, tá, pessoal? Só para a gente entender aqui. Toda vez que o preço cai, pessoal, eu tenho um volume de baixa, concorda? O volume, ele é de baixa, certo? A minha ordem, ela vai ficar de compra na linha inferior. Só que, antes dela pregoar aqui, pode ser que o mercado ele continue caindo sem parar, certo? Isso acontece. A regressão linear, ela é um indicador que opera contra a tendência. Mas qual que é a sacada? Peguem a visão. A gente está utilizando aqui o volume e quantidade. Então, toda vez que o volume atual for menor do que o anterior, significa que o preço está caindo, o volume financeiro diminuiu e é onde a gente vai fazer a entrada, confirmando com a agressão percentual. Vocês entenderam qual que é a sacada? Nós estamos verificando o movimento do mercado, a fraqueza do mercado e a força do mercado. Tem coisa melhor do que isso? Tem outra forma de você identificar com técnica e algo que faça sentido para você fazer a entrada? Existem várias formas. Eu não estou falando aqui que essa é a única forma, mas é uma delas. Beleza? Então isso é embasamento técnico. Eu identifico a posição do mercado, eu identifico a força do mercado e a fraqueza do mercado. Vocês estão entendendo? Então a gente está vendo a agressão e está vendo se o volume, já que o mercado está caindo, porque a minha entrada vai ficar na mínima, certo, de compra, na venda é o contrário, eu estou verificando se esse volume ele vai diminuir aqui embaixo. Quando ele diminuir e entra a agressão, é onde o robô posiciona a entrada. Beleza? Bem tranquilo, tá? E na venda aqui é o contrário, ok? Vamos maximizar de novo, tá? Então você copiou essa parte aqui dos critérios, certo? Pausa o vídeo, pessoal, tá? Sempre com tranquilidade, tá? Vai na calma, vai na manha. É um código simples, não é muito grande, então é bem tranquilo aí, tá? Bom, aqui é onde é feito a zeragem, tá? Então ali, olha, na linha 47, zeragem de posições. Ela fez um comentário. E aí na 48 ele tá falando, olha, se o time for maior ou igual a hora zeragem, então início.
E aí ele vai verificar. Tem posição em aberto? Rast Position? Sim, então fecha a posição. Ficou alguma ordem apregoada no gráfico? Sim, então vai fechar também. Vai deixar nada no gráfico, beleza? É assim que ele vai fazer a zeragem, tá? Posteriormente é onde a gente começa a execução do robô. Tá? Então lá na linha 5.7 ele verifica, não tem ordem em aberto, o horário está dentro do horário que eu configurei, beleza? Então ele entra num bloco onde ele vai verificar se a minha compra ou a minha venda, que a gente declarou lá em cima, em variáveis, ela é verdadeira ou falsa. É verdadeira? Então coloca uma ordem na linha inferior. A venda também é verdadeira? Coloca na linha superior. É assim que ele vai funcionar, beleza? E aí a gente parte aqui para o nosso gerenciamento de risco. Tá, então no gerenciamento de risco, se eu estiver comprado, tá, ele faz aqui o que? Ele verifica, pessoal, a função ali price, tá? Então o buy price recebe mais o nosso alvo em ticks vezes min price increment, tá? Que é o incremento mínimo do preço, beleza? E aí ele posiciona a nossa ordem de stop e a nossa saída da posição. E na venda a mesma coisa, verifica se estamos vendido, tá? E sold. E ele faz todo o cálculo aqui para armazenar o nosso ponto ali de saída da venda, beleza? Juntamente com o stop. Cara, o código, pessoal, aqui, olha, pulando linha e todo o ajuste aqui, ó, de formatação, esse código tem 80 linhas. Dá para acreditar nisso? Cara, por isso que eu falo para vocês, com conhecimento você consegue desenvolver uma estratégia, certo? Então, pessoal, você que não tem tempo de programar, cara, você pode estar adquirindo nosso pack de robôs, beleza? Então, muito bacana. Deixa eu mostrar aqui. Coisa rápida, tá? A gente vai voltar lá para o replay. O que você recebe quando você adquire o pack, tá? Não é só o pack de robôs. E ele é atualizado, pessoal, todo fim de semana quando a gente faz aí ensinando a programar. Mas também tem aulas de programação, aulas extremamente valiosas, tá? Com dicas de ouro, com arquivos que a gente desenvolve nessas aulas e você pode pegar lá também. Então tá aqui, olha, pack de robôs, tá? Recebe todos os robôs com código fonte aberto, prontos para uso e personalizar como quiser. Aprender a programar do zero. Beleza? Dominar a linguagem, tá? Acessar aulas práticas. Então, cara, muito bacana. Combinações de ouro. Então, sensacional, tá? Assinatura por 6 meses. Você pode renovar aí antes do vencimento. Renovando, você permanece na ativa, certo? Todos os domingos você pode ir lá fazer o download do pack sempre atualizado aí quando a gente fizer os vídeos ensinando a programar. Beleza, pessoal? Então vamos voltar para cá. Quando você terminar de copiar, inclusive, deixa eu passar de novo aqui com tranquilidade. Vamos mais uma vez, né? Vai que você esqueceu de copiar alguma parte. Ó, pausa o robô, copia, tá? Agora a gente vai de novo, vai descer mais um pouquinho aqui. Pausa o robô e copia. Beleza? E vamos lá. Descemos mais. Pausou, copiou, certo? Mais uma vez. Agora a gente chegou ao fim. Beleza? E você copia aí. Por fim, pessoal, clica nesse botão aqui, olha, que é o botão para verificar a sintaxe, tá? Porque às vezes pode ter algum erro. E quando você clicar aqui, ele vai dar essas 4 mensagens aqui. Então, isso aqui não é um erro, é um aviso. O indicador Power Meter exibe dados em tempo real, porque ele está pegando informações desse cara aqui, do Times in Trades. Essas informações acontecem em tempo real. Não dá para você fazer backtest aqui no editor, tá? Por isso que o pessoal às vezes questiona, executei no backtest lá, não funcionou. Se tiver Power Meter não vai funcionar, e nem cálculo de percentual, beleza? E aí aqui ele fez, olha, colocou código compilar. Então tá tudo certo, tá show de bola, sem nenhum erro. Você vem aqui, salva, ou clique em salvar como, vai dar um nome para o robô. Nosso nome vai ser Next Trader Scalper Monster 2.0. Salvou, tá feito aqui o nosso código. Para você criar automação, você vem em estratégias, automação de estratégias. Vai abrir nessa tela, vem na botão setinha aqui, ó, do nova automação, criar nova automação. Vai abrir aqui na tela de configuração, selecionar a estratégia, coloca Next Trader Scalper Monster, coloca aí o ativo que você vai trabalhar, que no caso vai ser o input. A gente está executando num minuto. Lembrando, esse código é um código exemplo, não é um código destinado para uso que a gente está entregando agora, mas a princípio é um robô que a gente testou bastante num minuto. Mas, cara, eu vejo direto o pessoal rodando em renco lá no grupo, tá? Então você pode de repente fazer essa variação, testar em tempo gráfico aí diferente. Aqui eu sempre falo, tem que deixar, pessoal, quando a condição for satisfeita, permitir múltiplos envios para essa estratégia. Por quê? O R Pearson, se você colocar no fechamento, não funciona. Só funciona executando exatamente com essas opções marcadas. E aí, pessoal, de resto é isso. Você clica em salvar e sair.
tem muito segredo. Vou executar aqui de novo. Vamos ver se ele vai pegar alguma entrada. Não sei se ele vai pegar entrada, tá, pessoal? Porque realmente é um operacional bem escasso, tá? Não sei se ele vai pegar essas entradas aqui mais, tá? Para vocês verem, ó, já são meio-dia e o robô pegou apenas 2 operações. Acredito que ele não deva pegar entradas. Vamos ver se ele retorna aqui. Acho que ele não vai pegar entradas, tá, pessoal? Então a gente entregou para você aí toda a programação do robô Scalper Monster. Pessoal, espero que vocês gostem. É um robô que já está sendo utilizado pelo pessoal, mas tem muita gente que infelizmente não conseguiu mais baixar ele. No link estava aí dando um certo problema. Então a gente está entregando para você aqui o código dele. Para o pessoal que já está com o pack, você já pode estar atualizando o pack. Esse robô já está lá, já está atualizado, beleza? Então, cara, tamo junto, pessoal, e até o próximo tutorial.